Para a mesa de debate são convidados, para a moderação dos trabalhos, o senhor Marcos Burraten Cor, do Tribunal de Contas da União. Os palestrantes, o senhor Rômeu Novaes Carvalho, da Controladoria Geral da União. O senhor Gedson Freire Passos, do Tribunal de Contas da União. O senhor Leon Solon da Silva, da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Fará uso da palavra o senhor Marcos Burraten Cor, do Tribunal de Contas da União. Bom, boa tarde a todos, obrigado pela presença, obrigado aos palestrantes e parabéns pelas apresentações. Vamos direto às perguntas, porque a gente está com um pouquinho menos de tempo do que a gente teria. Eu vou começar com uma pergunta aqui para o Rômeu, que eu acho que é uma dúvida que talvez pelo tempo não deu para explicar, mas acho que talvez pode ser interesse de mais pessoas. Como é que vocês definem aquela concentração, o que seria o preço ok, né? Você mostrou ali os esparsos, de um lado e de outro, e aquele pedaço mais concentrado no meio. Como é que você define o que é essa linha de corte aí da concentração do que seria o preço certo, entre aspas? Basicamente, a gente usa técnicas de clusterização. Então, a gente usa mais de uma técnica, uma delas é densidade, então, onde as compras estão mais densas, ou seja, pelo valor e pela quantidade, elas estão mais próximas umas das outras, é o grupo que eu estou mais interessado. Agora, ele vai criar, como a gente sabe em clusterização, né, ele cria vários grupos, né? Então, que grupo que eu vou escolher? Eu escolho o grupo, então eu parto do princípio que a maior parte das pessoas preenche corretamente. E algumas vezes é quase que chega o preenchido incorretamente, às vezes é maior, mas como ele é preenchido incorretamente dividido com valores mais altos e mais baixos, aí isso dá uma quebrada. Então, quase sempre, ou melhor, sempre nos casos que a gente avaliou pelo menos, o grupo, maior grupo, né, ou seja, onde está mais denso, é o grupo que me interessa. Então, a gente usa clusterização por densidade, selecionando o maior grupo e de maior densidade. Obrigado. Tem uma pergunta aqui do Leonardo Oliveira, do CJF, para o Gedson. Ele pergunta se o TCU vai disponibilizar o sistema para outros órgãos públicos, Gedson. Leonardo, a ideia é que no futuro, sim, mas no presente, devido a algumas questões relacionadas ainda à necessidade de aumento de tecnologia, tem algumas questões ainda que estão sendo testadas pelo pessoal interno, ou seja, a validação, que a gente, por exemplo, só vai ter isso depois do Fiscobras. Hoje, alguém pode até perguntar por que Gedson não botou aí as estatísticas a respeito dos acertos, porque ainda não foram julgados esses processos. Esses processos são de 2015, peço desculpa pela velocidade que eu tratei as questões, tá? E aí, por conta disso, a gente ainda não tem o resultado final, vamos dizer assim, publicado e de maneira transparente para todo mundo. Enquanto isso não for feito, por exemplo, o SAL está restrito ao uso interno. Possivelmente, depois do julgamento, depois de algumas outras questões de tecnologia resolvida, provavelmente sim, isso já vai ser estendido para fora, mas no momento a gente não tem nenhuma sinalização nesse sentido. Obrigado. Tem uma pergunta aqui do Marçal de Lima, do Exército, para o Leon. Leon, ele disse que você comentou de terem chegado a um índice de previsão de 70%, né, uma acurácia de 70%, e que colocaria o sistema em produção quando alcançasse um índice aceitável. E ele pergunta qual é o índice que vocês consideram aceitável para lançar. Na verdade, é difícil colocar um índice só relacionado ao modelo preditivo, né, de acerto ou não acerto, como eu tinha dito. A gente vai ter que combinar isso, de alguma forma, com esse indicador do processo. Porque, como eu tinha dito, não adianta nada nem eu acertar 90%, se esses 10% que eu estou errando acaba sendo pior do que um método muito mais simplório, né? Então, na verdade, a gente tem que compor ainda, isso não está definido, mas vai ser muito mais relacionado ao índice de retorno, combinado, obviamente, com um índice de acerto, né? Mas não tem um limite definido para o índice de acerto para a gente poder implantar. Porque mesmo se eu tiver um índice bom de acurácia, por exemplo, e eu tiver um valor por processo menor do que eu selecionar pelo valor,
não vale a pena, né? Não vale a pena eu implantar toda essa sistemática, sendo que uma coisa muito mais simplória seria melhor, né? Teria mais retorno para a Receita Federal. O próprio Marçal faz outra pergunta aqui para o Rômel, perguntando se já existe alguma iniciativa de mudança na legislação que envolva a definição desse preço de um preço de referência para contratações, aquisições no serviço público, usando tecnologia de banco de dados como a que vocês desenvolveram. Na verdade, não, né? Assim, o que há são conversas, né? Então a gente já teve reuniões com planejamento e com outros órgãos, com outras pessoas para discutir essa possibilidade. Então realmente essa ideia vem à mente, mas não há nenhuma sinalização concreta de que isso vai ser realizado. Algumas apresentações que a gente faz, até pelo tempo não dava para fazer, eu queria mostrar ali no browser funcionando para dar essa ideia, mas é que, na verdade, acho que tem uma IN, eu não lembro qual que é agora, uma instituição normativa qualquer, que diz que você pode usar como referência um preço praticado pelo próprio Comprasnet, se for um preço razoável, quer dizer, se não for o valor médio das compras daquele produto, alguma coisa nesse sentido. E aí o que a gente mostra é que, através do banco de preço, além de você identificar qual é o preço ideal, você pode depois voltar para ver quais são os empenhos, e lá a gente também mostra informações para você poder ir no site do Comprasnet e recuperar aquele pregão, enfim, aquela compra específica. Então, com aquela informação, você pode usar como um preço de referência, de acordo com essa legislação, para dar continuidade ao processo. O Pedro Godóis, da Funasa, Romeu, pergunta para você ainda se o catálogo de preços já está sendo utilizado pela CGU na fiscalização de convênios do Siconv. Na verdade, assim, foi feito um trabalho, boa parte do que a gente produz na CGU é consumido pela área de auditoria, né, que é o nosso principal cliente, tá certo? Mas o que foi feito ainda no ano passado foi uma validação desse trabalho inicial dos preços, né? Então verificou-se que em boa parte aquele valor era razoável. O que acontecia com alguns preços que eram um pouco maior que, na verdade, existia uma característica muito específica daquele produto, de exigência de qualidade ou garantia, que elevava um pouco o preço. Mas como a ferramenta traz informações estatísticas de gráfico e próprio acesso ao empenho inicial, você consegue avaliar esse tipo de questão e, eventualmente, avaliar se é realmente um preço acima do esperado ou não. E, recentemente, existem algumas iniciativas. Recentemente, o pessoal do regional, se não me engano, da Bahia, entrou em contato comigo perguntando algumas questões técnicas do banco de preço, porque estava tentando utilizar em algum trabalho específico de auditoria. Agora, não sei dizer se é sobre convênio ou não. Enfim, a CGU está utilizando, mas eu não sei dizer pontualmente em que tipo de fiscalização, até porque é uma coisa muito recente. Para o Leon, tem uma pergunta aqui do Eric, do TCU. Ele questiona se a Receita já avaliou a razão, risco, oportunidade de disponibilizar esses dados, algum tipo de dados, os dados que vocês têm, né, de maneira anonimizada para competições online, para uso pela sociedade mesmo. Como é que coloca aqui, né? Se sozinho vocês já conseguiram 10% de melhoria no processo ali, como você colocou, imagino que seria possível colocando isso à disposição da comunidade para desenvolvimento de soluções ad hoc. É uma boa ideia, mas confesso que a gente não pensou nisso ainda. Mas, obviamente que com relação a órgão de governo, é muito mais fácil, por conta de convênios e tal, você conseguir anonimizar e fazer esse tipo de liberação, né? Mas tem algumas coisas que são meio complexas também, porque eu já trabalhei, por exemplo, com anonimização de dados para poder entregar para outros órgãos e para outras esferas, e às vezes fica com tanto pouca informação que acaba que você não consegue tirar muita coisa dali. Porque se você tem a natureza da empresa, você sabe o que ela vende, você sabe o porte, você sabe de onde ela fica mais fácil de você inferir qual que é a empresa e acaba quebrando o sigilo fiscal, né? Mas é uma ideia bastante interessante e pode ter certeza que eu vou levar para casa para a gente tentar algo nesse sentido. Para o
Para o Gedson, você comentou ali dos filtros, né, que possibilitam que a própria equipe crie filtros de palavra-chave ali, montam uma série de E's e O's para agrupar na categoria, né? Vocês fizeram algum levantamento de... Eu fiz o link com o trabalho do Rommel, na verdade, em relação a texto, né? Que ele falou ali do banco de preço antes. Então, em relação a palavras incorretas que vocês encontram dentro desses textos, falsos positivos e falsos negativos que vocês podem ter dentro da classificação feita pela equipe, vocês chegaram a fazer algum levantamento desse tipo, explorar alguma possibilidade de uso de uma técnica como a que eles utilizaram lá de mineração de texto? Bem, o que foi feito... A princípio, o que foi feito foi... A gente solicitou, por meio de um processo de conhecimento, uns 200, 300 orçamentos, mais ou menos, que chegaram. Desses 200 orçamentos, a gente fez alguns trabalhos vamos dizer assim, de clusterização, de agrupamentos de dados para verificar como é que eles estavam vindo. E, a partir daí, a gente começou a identificar quais eram aqueles que eram mais importantes nas obras. A partir desses que eram mais importantes nas obras, a gente foi identificando quais eram as palavras que eles utilizavam corriqueiramente. Então, se tiver, por exemplo, a gente pegava um filtro desse, aplicava a esses orçamentos e aí retornava um conjunto de dados daqueles orçamentos. E aí a gente verificava manualmente para verificar se realmente estava batendo com aquilo que estava faltando. E cada filtro daquele foi necessário. Vocês viram na apresentação que tem filtros ali que tem mais de 10 linhas, 15 linhas, com I ou exatamente para poder adaptar, tirando os falsos positivos e trazer realmente aqueles que interessam para a gente. E aí, com base nisso, teve a questão do maiúsculo e minúsculo, a gente tem que converter tudo para minúsculo para fazer a eliminação de pontuação, teve todo um trabalho de tratamento desses dados, e a partir daí, sim, hoje a gente tem um retorno mais ou menos uns 90% de acerto dentro do orçamento. Até porque os orçamentos de obras, em especial quando a gente pega editais, essas palavras vêm geralmente padronizadas a partir dos bancos de referência, Ciclo, Sinap. Então, geralmente, eles têm um certo padrão, não é algo que qualquer pessoa está fazendo. Geralmente é um engenheiro, geralmente é alguém que já tem um certo nível de escolaridade maior. Dificilmente a gente tem algum problema de transcrição errada de texto. Isso acontece mais nos contratos. Quando você chega na análise de orçamento de contratos, aí é que a gente tem mais problema para poder ter um acerto maior. Só uma sugestão, né? Se for fazer para outros tipos, criar novas regras, talvez fosse interessante, já que faz essa análise manual para verificar o que interessa. Então, você faria uma classificação prévia pelo especialista, do tipo, essa interessa, essa não interessa, essa interessa, essa não interessa, e depois, em vez de ter que escrever a regra na mão, tentar aprender através de um algoritmo desse de aprendizagem de máquina, que faria a classificação e diria, olha, quando tem essas palavras, e aí ele vai fazer sozinho, seria classificado no meu grupo de interesse. Então, talvez isso facilitasse um pouco esse trabalho que deve ser difícil de fazer, de criação dessas regras. É só uma sugestão para tentar. A gente tentou fazer algo parecido com isso. Tá? A gente tinha um banco de palavras que o pessoal começou a preencher de início. Mas a gente verificou que, dessa forma como foi feita, você utilizando já o filtro, era mais fácil de trazer o acerto, porque, no final, a pessoa tinha que criar esse banco de palavras para cada regra, e aí ele já colocava, não, eu quero essa e não aquela, e aquela ou aquela. Então, por conta das questões do i, ou e outras questões, a precisão foi muito maior quando a gente mudou para essa sistemática, onde o próprio especialista ele preenche como é que ele quer. Uhum. Se a gente fizer exatamente de um banco de palavras, olha, tem que ter esse conjunto, tal, tratando, o retorno não foi muito bom no início. Uma última pergunta aqui, já que a gente está se aproximando do horário do intervalo, para você ainda, Gedson, a respeito, você comentou de uma iniciativa de vocês de tentar aumentar a padronização, né, dessas planilhas que vocês recebem a partir de uma normatização do tribunal, mas você comentou de um problema que vocês passam a enfrentar agora, e eu imagino que aumente no futuro, que é a ampliação do uso do RDC, né? Que traz para vocês essa consolidação dos dados, e não mais item a item, como você colocou. Vocês estão pensando em formas de atacar isso? Vocês já começaram a pensar em como analisar isso no futuro? Sim. Como vocês viram, a partir dos orçamentos que não são baseados no RDC, nós conseguimos estipular, vamos dizer assim, valores padrões para certos tipos, ou tipologias, ou quantidades de elementos dentro do orçamento. Então, mesmo o RDC, ele tem os conjuntos, é como se fossem conjuntos. Cada linha orçamentária do RDC é um grupo de dados. E a ideia, assim, é que por meio desses algoritmos a gente consiga previamente identificar esses grupos
E aí, quando chegar um RDC, a gente compara exatamente o que veio no RDC com aquilo que seria um orçamento tradicional nosso. E, com base nisso, a gente sabe se a incidência daquele item dentro do RDC está adequado ou não à normalidade dos outros orçamentos. Bom, encerrou-se o nosso tempo. Eu agradeço a todos os palestrantes e encerro essa mesa de debates por hora. Obrigado a todos.